E aí, galera, beleza? Olha só, passar rapidinho, só para falar que eu não passei, né? Cheguei agora aqui do Instituto Rodolfo Souza, tava lá fazendo Lei Maria da Penha, hoje. Bem tranquilo, foi massa, foi bem legal, tá? Tava com a galera massa. E olha só, essa semana nós vamos falar de várias leis aí. Semana nós vamos falar de crimes no CTB. Semana nós vamos falar nos crimes do CTB. Vamos falar de Maria da Penha. Vamos falar de Estatuto do Idoso. Vamos falar de Lei 9.099. Essa semana nós vamos falar de Lei de Contravenções Penais. Show de muita coisa, né? Então vamos ter aula de estudo essa semana. Assim, essas passadinhas que a gente faz. Toda vez que eu for dar aula, fala, doutor, beleza? Toda vez que eu for dar aula, nós vamos falar de alguma coisinha assim. Fechou? Vamos lá. Vamos falar hoje de Maria da Penha? Vamos? Vamos lá, gente. Eu estava dizendo hoje, lá nas nossas aulas, lá no Instituto Rodolfo Souza, que a Lei Maria da Penha, qual que é o primeiro dispositivo que eu tenho que lembrar quando for começar a falar de Maria da Penha? Qual que é o primeiro dispositivo que eu lembro para falar de Lei Maria da Penha? Hoje eu comecei a aula sim, lá no Instituto Rodolfo Souza. Amigos, o primeiro dispositivo que eu tenho que lembrar quando eu for falar de Lei Maria da Penha é do preâmbulo da Constituição de novo. Sempre eu vou no preâmbulo, né? Amigos, o preâmbulo já fala tudo pra gente. O preâmbulo lá diz que sem discriminação de qualquer tipo, de qualquer forma de discriminação. Então, essa forma de discriminação, lá ele não vai falar que é homem, mulher, lá é qualquer tipo mesmo. Opa, assim que o pessoal me convidar eu vou, tá? Pode deixar comigo. O preâmbulo é minha cara, né? É porque, o Paulo, as pessoas não observam, às vezes, que o preâmbulo, você vai tirar... Ele é um mandado de otimização, né? Desculpa. Ele é uma carta de intenções, desculpa, né? Ele é uma carta de intenções. Então, o preâmbulo, quando a gente começou a falar do preâmbulo, gente, aqui é meu escritório novo, tá? Ó, tô de escritório novo agora, tá bom? Tô de escritório novo, fiz um escritório aqui na minha casa e tal. Tô só mostrando pra vocês aqui meu escritório, depois eu vou mandar fotinha, tá bem? Vamos lá. Então, as pessoas esquecem que no preâmbulo você já começa a tirar várias coisas. Quando eu falei para vocês, nós, representantes do povo, o poder constituinte originário está ali, está escrito ali. Quando falar vedação de qualquer tipo ou forma de preconceito, a gente vai falar de qualquer tipo mesmo, de raça, cor, etnia, procedência nacional, sexual, contra a mulher, contra a criança, contra o adulto, contra o idoso. Então, qualquer tipo mesmo. Então, a gente vai começar a extrair a coisa dali, ok? Lá no artigo 1º, inciso 3º, nós vamos falar da dignidade da pessoa humana. Mas olha só que interessante. Opa, beleza? Fala, Brunão. Tamo junto. Olha só que interessante. Lá no artigo 1º, inciso 3º, nós vamos falar da dignidade da pessoa humana. E no artigo 6º da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, fala que os crimes contra a mulher, os crimes de violência contra a mulher por questões de raça, por questões de preconceito, esses crimes são crimes contra a humanidade. Que legal, né? Lá no artigo 6º da Lei Maria da Penha, fala que os crimes contra a mulher, por questão de preconceito, por razão dela ser mulher, são crimes contra a humanidade. E nós temos vários tratados. Tá? Temos o Tratado de Belém, que vai falar sobre a proteção à mulher e etc. Show de bola? Então, a gente pega o preâmbulo, já extrai ali que o preâmbulo já fala que não vai ter preconceitos. No artigo 1º, nos fundamentos da Constituição, lá no inciso 3º, nós vamos falar da dignidade da pessoa humana. Então, lá, nós vamos proteger essas mulheres que são vítimas em razão de gênero, ok? Olha só, e para que a Lei Maria da Penha foi criada? Qual que é a finalidade da criação da Lei Maria da Penha? Primeiro, gente, é para criar mecanismos para coibir a violência doméstica ou familiar. Criar mecanismos para coibir e proteger a mulher contra a violência doméstica
ou familiar. Então, a primeira coisa vai criar esses mecanismos. Quais são esses mecanismos? Vamos lá. A lei, ela vai mandar criar os juizados. Ela fala juizados, mas na verdade o nome está errado. Tem que ser juízos ou varas de proteção à mulher na violência doméstica ou familiar. Porque se eu falar juizados, vai parecer que é a Lei 9.099. E na violência de gênero contra a mulher, a gente não vai admitir a aplicação dos benefícios contra o autor da Lei 9.099. Então, a lei fala em juizados, ela já começa errada, dizendo errado. Na verdade, deveria ser juízos ou varas, mas ela fala juizados. Vamos entender isso como juízos ou varas, porque juizados dá a entender que no âmbito da Lei 9.099. Então, esses mecanismos começam com juizados, começam na administração direta. Como que vai ser na administração direta? Na administração direta tem no executivo, na segurança pública, eu vou ter as delegacias especializadas de proteção à mulher vítima de violência doméstica familiar. Agora aqui em Goiânia, aqui em Goiás, a Polícia Militar fez um trabalho excelente de criar a Patrulha Maria da Penha. Essa Patrulha Maria da Penha é para também fazer esse amparo. E olha só, a lei mandou criar não só a polícia fazendo isso, todo um sistema de proteção. Todo um sistema de proteção, quer ver? Lá pelo artigo 9º, 10º, já vai começar a falar que a mulher vítima, ela vai ter uma rede de proteção na saúde, na educação, quando ela for vítima, exemplo, se ela for servidora pública, ela vai ter garantida a mudança de local de trabalho. E se ela for seletista, ela vai ter a proteção também de de afastamento, mas de não perder o emprego. Perceberam? Então isso é tudo proteção para a mulher. Tá, mas olha só, vamos trabalhar uma coisa. A mulher, quando a gente for falar de mulher, eu já estou falando de uns mecanismos de proteção. A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal. A Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal. Ela é uma lei que ela vai ter incidência em todo no ordenamento jurídico. Ela não vai... Fala, rapaz. Fala, Gomes. Então, a Lei Maria da Penha, ela não é a lei penal. Ela não cria crime e nem comina pena. A Lei Maria da Penha não cria crime nem comina pena. A Lei Maria da Penha, ela vai ter incidência no ordenamento jurídico, tanto penal quanto civil, em vários ramos do ordenamento, no direito administrativo também, no poder executivo, quando ele vai criar as delegacias especializadas de proteção à mulher, a polícia militar. Aqui em Goiânia, no município, tem um CEVAM, que vai fazer essas casas de proteção para abrigar essas mulheres que são vítimas de violência doméstica ou familiar. Então, é todo um sistema. Okay? Mas a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal, ela não cria crime nem comina pena. Ela tem incidência no ordenamento jurídico. Quer ver? Lá no artigo 129, lá no parágrafo 9º, que tem uma redação dada pela Lei Maria da Penha, vai falar da violência doméstica ou familiar. Entendeu? Lá no artigo 129, caput, parágrafo, lá no caput, aliás, que vai falar da violência, da lesão corporal leve. Essa lesão corporal leve, se ela for praticada no âmbito doméstico ou familiar e a vítima for mulher e também for por questões de gênero, fala, professor, aluno do professor, opa, beleza, rapaz, tamo junto. Se essa violência leve for na violência doméstica ou familiar e a vítima for mulher e for por questões de gênero, a ação pública é incondicionada. Se fosse em relação a mim, eu apanhei, por exemplo, a ação pública é condicionada à representação. Está vendo a diferença? O âmbito dela, ela não é uma lei penal, mas ela vai ter incidência em vários desdobramentos, no ordenamento jurídico. Mas vamos lá. Vamos começar uma coisa. O que é a violência? Qual que é o tipo de violência que pode ser tratada na Lei Maria da Penha? Olha só, vamos fazer o seguinte, os requisitos, primeiro, qual que é o primeiro requisito? Ser mulher. O primeiro requisito é ser mulher.
Aí tá, o que está começando a aparecer? Mulher propriamente dita ou mulher impropriamente dita? Opa, física, moral e patrimonial, isso. Mas é mulher propriamente dita ou mulher impropriamente dita? A mulher propriamente dita é aquela mulher que nasceu mulher mesmo, aquela coisa toda e tal. A mulher impropriamente está começando a aparecer, já via, né, na sociedade, mas a gente vai ter que começar a pensar numa coisa. Essa mulher, ela é o transgênero, por exemplo. O transgênero, ele nasceu físico, homem e tal, mas a cabeça dele, por causa do desenvolvimento lá na época embrionária e tal, esse desenvolvimento dele foi tardio na questão da sexualidade, demorou um pouquinho. Essa proteção para a mulher do regime seletista tem duração... Quem determina é o juiz. É o juiz. Tá? Sempre essas medidas de proteção vai ser o juiz. Tá bom? O juiz ele vai sempre determinar essa... aliás, quem vai fazer esse pedido sempre vai ser o advogado, vai fazer o pedido para o juiz. Tá vendo que é cível? Não é criminal mais. Por isso que eu estou falando para vocês que tem a incidência da Lei Maria da Penha. Não vai ser só no penal. Vai ser no cível também, no juiz, nos vários ramos do direito. E esse afastamento vai ser determinado pelo juiz. Olha só, eu vou ler o texto aqui da lei e você vai entender. Aqui, ó, Lei Maria da Penha. Artigo 9º. Lei Maria da Penha. Olha o que diz aqui no artigo 7º, 8º, 9º. Ó, assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar. Artigo 9º. Assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar será prestada de forma articulada. Deixa eu virar para vocês. Vocês vão entender como é que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai dar. Aqui. Isso. Dá para ler? Deixa eu ver se dá para ler. Aí, ó. Vai estar escrito assim, ó. Isso. Vai estar escrito assim, ó. De forma articulada. Tá aqui, ó. De forma articulada. Os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, do Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. Olha só o que você acabou de me perguntar. Ó. Parágrafo 1º. O juiz determinará por prazo certo a inclusão de mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro de programas e assistências do governo federal, estadual e municipal. Tá vendo que a Lei Maria da Penha não é uma lei penal? Tá vendo que a Lei Maria da Penha ela transforma um sistema, ela vai transformar todo um sistema? Olha só, o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar a integridade física e psicológica. Acesso prioritário à remoção quando a servidora pública integrante da administração, direta ou indireta. Manutenção do vínculo trabalhista quando necessário afastamento do local de trabalho. Até 6 meses. Tá vendo? E olha o que você me perguntou, ó, 6 meses, olha quem que vai fazer isso, ó. Tá vendo aqui? O juiz. O juiz determinará. Por que eu estou falando isso para vocês? Deixa eu virar a câmera para mim. Vocês perceberam? Por que eu estou falando para vocês? Porque às vezes a gente só fica lendo aqueles textos que falam só de crime, marido bate mulher e tudo. E você olha a Maria da Penha, ela é um sistema inteiro. A Maria da Penha, ali no artigo 9º, ela vai falar de um sistema de proteção, de assistência de proteção. Está vendo que não é só o juiz criminal, ou o juiz da vara civil, ou é o Código Penal, o Código de Processo Penal. Não, é o Código Civil, é o Código de Processo Penal. Tudo para proteger a mulher. Sabe por quê? Porque os crimes contra as mulheres, esses crimes, quando tem a vítima de violência doméstica familiar e foi de gênero, e foi por conta de discriminação, é um crime contra a humanidade. Então a gente tem que parar de pensar só no crime, mas a gente tem que parar de pensar na Lei Maria da Penha como todo um sistema de proteção à mulher. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque senão vai sobrecarregar nós, policiais. Sobrecarrega nós, policiais, com um sistema que deveria ser partilhado, dividido com todo a administração pública direta e todas aquelas pessoas que têm responsável nesse sistema. Vocês perceberam isso?
Então, por isso que a gente sempre trabalha com a Lei Maria da Penha com essa proteção. Opa, tudo bem? Perceberam? Tranquilo? Então, a gente vai... essa proteção da mulher, ela tem que ser feita no sistema. Olá? Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, onde eu estava? Essa aqui é a Lei Maria da Penha, tá? A gente só fazendo uns comentáriozinhos rápidos aqui acerca dela, tá? E quais são os requisitos para a aplicação da Maria da Penha? Tenha sido praticada essa violência, né? Tem que ter sido praticada uma violência contra a mulher, e a violência contra a mulher ela vai estar prevista no artigo 7º, as violências física, psicológica, sexual, patrimonial, tá? E moral. Essas violências estão previstas lá no artigo 7º. Lá no artigo 7º vai dar um novo parâmetro de violência, entendeu? Então lá no artigo 7º eu vou ter a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Essa violência moral, quando tiverem presentes os crimes do artigo 138, calúnia, 139, difamação e 140, a injúria. Ok? Então, quais são as formas de violência? Então, são essas do artigo 7º, violência física, moral e tal. Olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher. A vítima é mulher. A lei é para proteger a mulher. Agora eu falei para vocês, mulher nasceu mulher propriamente dita e mulher impropriamente, por exemplo, ou transex. Só que eu só posso proteger esse transex quando que eu vou proteger esse transex? Usando a Maria da Penha, ok? Após laudo médico, comprovando que ele é um transex, porque o transex é aquela pessoa que tem certeza que é mulher, só que ele está no corpo diferente. A cirurgia irreversível, tem que fazer essa cirurgia irreversível, chamada de neovagina, tá? E 3, a gente precisa de uma sentença judicial. E essa sentença, a natureza jurídica dela é declaratória. Porque ela só vai declarar que a pessoa é mulher. Essa sentença não pode ser de caráter de natureza constitutiva. Por que constitutiva? Quer dizer que o juiz reconheceu agora que ela é mulher. Não, ele só declarou uma coisa que já era. Percebeu a diferença? A natureza é declaratória, que ele só declarou uma coisa que já era. Ela não pode ser uma sentença constitutiva reconhecendo a partir daquele momento. Então a natureza é essa, a natureza da sentença que vai declarar a pessoa mulher, no caso do transgênero, ok? Então a gente tem que trabalhar com isso. Então, já que nós falamos das violências, lá no artigo 5º ele vai falar assim, forma de violência. Como é que vai acontecer essa violência? Amigos, essa violência pode acontecer da maneira ativa, como é que me fugiu a palavra? Pode através da ação, agora eu lembrei, através da ação ou omissão. Essa violência pode acontecer através da ação ou omissão. Vamos lá. A ação é a forma, é a prática da conduta, é o verbo, é o agir de encontro. Isso é a ação. Quando a pessoa pratica o verbo, núcleo do tipo penal. Matar alguém. Ele foi lá e matou a pessoa. Praticou o verbo matar. Lesionar. Ele praticou o verbo lesionar alguém, bater em alguém. Tá vendo? Isso aí é a ação. Mas como é que praticaria uma violência doméstica ou familiar contra a mulher com uma omissão? Como é que seria a omissão, o crime omissivo? Presta bem atenção. Nós temos os tipos omissivos, os crimes omissivos. Nós temos os crimes omissivos próprios e omissivos impróprios, ok? Quais são os omissivos próprios? Os omissivos próprios é o artigo 135 do Código Penal. Você podendo ajudar alguém
prestar socorro a alguém, ou criança e tal, você não faz, podendo fazê-lo. Mas olha o pulo do gato aqui. O artigo 135, você não tem um vínculo com a pessoa, você não tem um vínculo que te obrigue a evitar o resultado. É qualquer pessoa na rua, você viu aquela pessoa na rua e não foi fazer o socorro. A gente vai chamar isso de omissão de socorro. Tem outra omissão de socorro? Tem. Lá no artigo 304 do CTB, eu também tenho uma omissão de socorro. Quando a pessoa que participou, que está envolvida em acidente de trânsito e ela não foi a causadora do acidente, se ela também não presta socorro, também é configurado o crime do 304 do CTB. Lá no CTB, lá no artigo 302, uma das causas de aumento de pena do 302, vamos lá, vou falar do CTB rapidinho. Do 302, o homicídio culposo, eu vou ter homicídio culposo na direção de veículo automotor, a detenção de 2 a 4 anos, eu vou ter umas causas de aumento. A primeira causa de aumento do 302, qual que é? A pessoa dirigir sem a carteira de habilitação. Não está dirigindo sem a carteira de habilitação. Segunda causa de aumento, cometeu um homicídio culposo na direção de veículo automotor em cima de faixa de pedestre ou em cima de calçada. Tem uma causa de aumento. A terceira causa de aumento, álcool é o do 306. Álcool é o do 306, ok? É um crime do 306. Cuidado com isso, tá bom? Tá bom? Então, a outra causa de aumento, a terceira causa de aumento que eu vou falar para vocês, é justamente não prestar socorro. Joia. A terceira causa de aumento é não prestar socorro quando podendo fazê-lo. A terceira causa de aumento, lá no 302, é não prestar socorro quando podendo fazê-lo. A quarta causa de aumento é quando você comete o crime na direção de veículo automotor, mas no exercício de profissão de transporte de pessoas, mesmo que vazio. Eu estou bom de memória, né? Estou bom de memória. Então são essas 4 causas de aumento. E presta bem atenção, tá vendo que eu tenho uma omissão também no artigo 302, parágrafo 1º, inciso 3º? Eu tenho uma omissão também no 302, eu tenho uma omissão no 304, eu tenho uma omissão no 135 do CP. São omissões próprias. E a omissão imprópria, no caso agora nosso da Maria da Penha, essa omissão você tem que ter um vínculo jurídico de evitar o resultado. Está lá no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B e C do Código Penal. Fechou? Tamo junto? Tamo junto aí? Vai dar um ok se vocês estão entendendo, eu estou viajando demais. Olha só, quando a gente fala dessa ação da Maria da Penha, esses crimes contra a Maria da Penha de ação ou omissão, isso, no artigo 13, parágrafo 2º, é do garante e do garantidor. Então, quando a gente fala desses crimes que vão envolver a violência doméstica familiar contra a mulher, em questão de gênero, o que nós vamos pensar? Se for por omissão, quer dizer que o autor deveria evitar o resultado e não fez. Olha só, preste bem atenção. Eu já dei esse exemplo na sala hoje. O pai estupra a filha várias e várias vezes, porque ele fala que a filha é objeto dele. E ele também estupra as outras filhas. E a mãe não faz nada para impedir o resultado, não porque ele ameaça, mas é porque ela acha que ele está certo, as filhas são para servir o pai mesmo. Mas espera aí, nós vamos prender o pai pelo estupro, e se for menor de 14 anos, pelo estupro de vulnerável. E a mãe nós também vamos prender ela por estupro, mas por estupro o estupro na condição de omissão imprópria, ou um crime comissivo por omissão. Ela deveria evitar o resultado, ela tinha um dever jurídico de evitar o resultado, e não fez. Artigo 13, parágrafo 2º, seria assim descrito por nós. O pai, preso pelo artigo 217A do Código Penal, na modalidade ação, fazer o estupro. E a mãe
Na modalidade a omissão imprópria, o crime comissivo por omissão, por estupro do 217A na modalidade do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Perceberam como é que a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha, já colocando a omissão imprópria do artigo 13, parágrafo 2º da linha A? É assim que nós vamos trabalhar, assim que a gente tem que trabalhar o direito, como um sistema jurídico. Um sistema jurídico. E para finalizar, amigos, eu tenho que ter na Maria da Penha, lá no artigo 5º, eu tenho que ter essa omissão, tá? Que cause morte, lesão, ou qualquer... essa lesão pode ser física ou moral, tá? Mas eu também tenho que ter uma questão do gênero. E o que é o gênero? Gênero é a gente ter essa agressão, essa violência doméstico familiar contra a mulher, mas por questão de discriminação. Não é qualquer tapa no rosto, por exemplo, que você vai aplicar a Maria da Penha entre um casal. A questão é que na prova você deve perguntar qual foi o motivo do tapa no rosto da mulher. Qual que foi o motivo? Se o motivo foi porque o homem estava com ciúme e não queria que ela vestisse certo vestido, você vai aplicar a Maria da Penha, porque ele tratou ela como objeto. Mas se por um acaso ele deu um tapa, uma lesão corporal leve no rosto dessa mulher, por conta de uma divisão, uma partilha de bens, ou porque ele queria ver os filhos e ela simplesmente não deixou, cerceou esse direito dele de ver os filhos até que ele chegou e levou a acontecer, você tem que se perguntar, qualquer um no lugar dele faria a mesma coisa? Se a resposta for sim, aí vai até a incidência da Lei 9.099, é TCO, vai para o juizado especial. Mas se ele bateu nessa mulher, porque ele achou que essa mulher é um objeto, ele pensa que essa mulher é um objeto, e ela simplesmente não quis tirar a roupa que ele mandou tirar, deu um tapa, lesão corporal leve, mesmo assim é ação pública incondicionada, não cabe os benefícios da Lei Maria da Lei 9.099, que é a transação penal, a suspensão condicional do processo e também a composição civil dos danos. Isso não cabe quando a lesão corporal, mesmo que leve, ela é ação pública incondicionada e, nesse caso, não cabe as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, que é a composição civil, não vai caber. A suspensão condicional do processo e a transação penal, ok? Nesse caso, quando a violência é doméstico-familiar e ela é por gênero, na lesão corporal leve, não vai caber o TCO. O que vai ser feito é a instauração de inquérito policial. Na Lei 9.099 não vai caber o juizado especial, vai ser uma vara criminal. Na Lei Maria da Penha, se essa violência for contra a mulher, de violência doméstica familiar, e ela for de gênero, não vai caber nenhuma das medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Ele vai ter uma pena e vai ter que pagar por essa pena, porque senão fica muito fácil. O cara tem a composição civil dos danos, ele vai lá e paga e fica tudo certo. Aí não é justo com a mulher. Beleza? Gente, falamos bastante, né? Acho que não precisava falar desse tanto, não. Falamos demais. Mas estamos juntos aí. Gostar dessa pequenina conversa que nós tivemos, ok? Dá um alô pra gente se despedir. Se tiverem acordados ainda. Top. Obrigado, querida. Tamo junto. E o pessoal... deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá de Porangatu. Um abraço pro pessoal de Minasul. Um abraço pro pessoal de Aparecida de Goiânia. Um abraço pro pessoal de Rio Verde, de Pires do Rio, de Formosa. Esses lugares que eu sempre estou passando, e isso segue o plano sempre. Obrigado, viu, gente? Tamo junto, sempre, tá? Só para dar uma esclarecida nessa Lei Maria da Penha. Entenderam? Dá para errar em concurso? Já não dá mais, né? Tá? E já deu uma pincelada até no homicídio culposo, ok? Tamo junto. No mínimo, excelente. Segue o plano sempre, viu, gente? Abraço. Até mais. Tchau.